interessante é que ele conseguiu controlar, só para voltar no início. Controlou o primeiro tempo jogando mais recuado e controlou o segundo jogando mais à frente. E não é aquele jogo que dá para falar, nossa, o Jardim colocou o Filipe Luís no bolso, nó tático. Não foi por aí, foi um jogo equilibrado. Mas salta aos olhos o goleiro do Flamengo. Outra coisa que eu não via, não lembro a última vez que a gente fala assim, olha, o goleiro do Flamengo foi o destaque do jogo. 9 defesa. Ele foi o destaque do jogo. Fez mais do que em todas as rodadas anteriores. Perdão, destaque do Flamengo no jogo. Agora, só para pontuar, do Flamengo no jogo. Eu não gosto desse termo de nó tático, não, mas o Leonardo Jardim claramente superou o Filipe Luís. Eu acho que na disputa de ideias de jogo, como foram implementadas, está muito claro que as do Leonardo Jardim prevaleceram. E como ele coloca, não é um banho. São os jogadores os responsáveis, porque os jogadores é que executam. Exato. Mas a forma como ele pensou e projetou o jogo funcionou muito. Mas além da estratégia, eu achei o Leonardo Jardim mais feliz que o Filipe Luís nas mexidas, nas substituições. Ele coloca o Bolassi em campo, ele coloca o Eduardo, e aí a jogada é o Bolassi cruzando para o Eduardo, que sofre o pênalti, e o Gabigol, queira ou não, e ele falou... Eu dei o recado, você vai resolver o jogo em uma bola. Aconteceu de ser uma bola de pênalti, mas ainda assim... E tem um abraço entre eles no final. Né? Tem um abraço, e do lado do Flamengo, algumas substituições do Filipe Luís são questionáveis. Eu entendo ali preferência por um ou outro jogador, mas o Cebolinha sente lesão. E de novo Cebolinha, né? Ano passado foram 4 lesões, Cebolinha ficou fora por muito tempo ali, teve dificuldade de regularidade, agora aparentemente a segunda lesão do ano. E aí ele coloca o Bruno Henrique, para mim, há opções melhores. Como jogador, eu prefiro o Bruno Henrique, mas pensando no que entrega para o time e para o cenário do jogo de hoje, o Luiz Araújo seria mais útil. O Luiz Araújo seria uma opção que ajudaria o Flamengo a aliviar um pouco essa pressão do Cruzeiro, porque é um jogador de mais transição hoje que o Bruno Henrique. Mas jogando na esquerda, vai mais para a linha de fundo, né? O Bruno faz o lado e vai para a área também como segundo jogador, com a bola aérea. Mas com o Filipe Luís, o Luiz Araújo já jogou muito bem do lado esquerdo. Então acabou perdendo espaço. Hoje entra no finalzinho. Ele não é nem... O Luiz, no lado esquerdo, ele não vai para dentro. É né? isso. Ele leva para o fundo. E se você está jogando no contra-ataque, é mais difícil funcionar assim. Não, mas ainda assim, para o lado direito do Cruzeiro, é um lado muito ativo. Tem Fagner, tem Christian, que ataca por ali, o próprio Caio Jorge de vez em quando vai buscar. Então, até mesmo no momento defensivo, o Luiz teria uma utilidade. Ele coloca o Bruno ali um período, depois ele passa o Bruno para centroavante, com a saída do Pedro. Aí entra o Michael. Entra o Michael. Para mim, outra mexida questionável. E o Michael perdeu todas as bolas que ele foi disputar com o Fagner. Ele vem jogando muito mal. Mas exatamente. Esse é o ponto para mim. Tem Bruno Henrique e Michael. Vem jogando para merecerem tantos minutos assim? Na minha visão, não. E aí é um momento... Michael menos que o Bruno, tá? Não, e aí, quando você tem um elenco farto como o do Flamengo, não dá para ficar muito ali na confiança, não vamos recuperar. Às vezes isso é uma mexida normal. Tem alguém ali entregando mais para a equipe... O Filipe Luís tem de fazer essa escolha. É difícil, mas o Léo Pereira, por exemplo. O Léo Pereira é um bom zagueiro, tem serviços prestados, mas já tinha cometido aquele pênalti contra o Central Córdoba. Hoje, além do pênalti, para mim ele vai mal no lance do Caio Jorge. O Caio Jorge corta para a esquerda e o Caio Jorge dificilmente bate de canhota. A perna de confiança é a direita. Ele fecha, vai bloqueando e quando o Caio Jorge corta para a direita, tem praticamente... ele poderia... Mas você acha que o Léo Pereira não está merecendo a titularidade? O Danilo, para mim, é um jogador que, até pelo tamanho, Filipe Luís pode começar a dar um pouco mais de sequência com o Léo Ortiz. Desculpa, no momento que ele pensa no Flamengo, protagonista com bola no campo de frente, o que vai exigir uma saída de jogo bem qualificada e, de repente, uma recomposição mais rápida, eu acho que o Léo está mais apto a fazer a recomposição rápida que o Danilo nesse momento da carreira. Mas eu entendo que o Danilo já tem algumas vantagens também. Mas que o Léo tem tido dificuldade na recomposição também, Birne. Eu entendo que... Estou falando de velocidade, não estou falando de acerto, tá? Mas o treinador está idealizando alguma coisa que ele acha que vai funcionar do melhor jeito possível. Ele deve estar vendo os raríssimos treinos para tomar essa decisão. Não, e claro, eu entendo, porque são jogadores de confiança, são jogadores vitoriosos no Flamengo, mas em algum momento da temporada, principalmente nessas oscilações de desempenho, que não é, nossa, porque o Léo Pereira falhou no jogo de hoje. Além de falhas,
a defesa com Danilo e Léo Ortiz vai muito bem também. Então o Filipe Luís, nessas bolas divididas, ele vai ter de pensar mais no time, eventualmente, do que na relação que ele tem com o atleta. Você fala muito disso, né? Que o técnico, às vezes, precisa mandar mensagens para o grupo. Sim. Mas com o elenco do Flamengo, com essa concorrência alta, se tem jogador pedindo passagem ou que entrega melhor para a equipe, tem de mexer. É que também a gente está conhecendo, e acho que ele está se descobrindo, o Filipe Luís, como treinador. Porque tem treinadores que mexem no time rapidamente, na primeiro sinal de que alguma coisa não está funcionando como ele imagina. E tem treinadores que, pela maneira como pensam em construir o grupo e construir a temporada, seguram os jogadores mais tempo do que, teoricamente, o jogo diz que precisariam, porque estão construindo alguma coisa olhando para frente. E aí é só quem está lá dentro pode entender. O Filipe, para nós, é uma novidade como técnico e me parece que ele respeita muito os jogadores que cumprem as determinações dele, trabalham duro e entende que alguns momentos ruins dos jogadores não devem pesar tanto assim nas trocas. É a primeira impressão que ele me passa como técnico nesse curto período. Ele errou nas alterações hoje em algum momento? Alguma alteração vocês olham e falam, aqui dava para ter feito melhor mesmo? Eu acho sempre difícil, não impossível, mas difícil comentar a alteração, porque a gente está fazendo um comentário a respeito do efeito da alteração. Isso. E não da alteração em si. A gente não tem as informações necessárias para julgar a alteração em si. E acho que nenhum treinador faz uma substituição sabendo que ela tem menos chance de dar certo do que de dar errado. Até por isso eu estranhei, né, André? É isso. Poucas perguntas na coletiva, claro, porque seria assunto para ele. Agora, o efeito é uma coisa do futebol, né? Às vezes, treinadores colocam 2 jogadores em campo, perdendo por 1-0. O jogo termina 2-1 com 2 gols marcados pelos 2 jogadores que entraram. Trata-se de um gênio? Não, é uma circunstância, é uma felicidade tremenda, né? Ninguém pode planejar esse tipo de coisa. Certo. O jogo mostra e o resultado não acontece. O resultado não acontece, porque as coisas também não estão interligadas. O que eu acho que pode ter aborrecido o Filipe, e aí eu não estou fazendo nenhuma correlação com o fato da entrevista ter sido curta, ele ter respondido poucas perguntas. Deu para ver aí, o que parece é que não tinha tanta gente na coletiva. O que é estranho é não ter tanta gente num pós-jogo do Flamengo. Isso não é o normal, né? E a gente normalmente vê o Filipe explicando vitórias, empates, derrotas por um tempo muito maior. Não foi o que aconteceu hoje. Alguma coisa se deu ali diferente do que é habitual. Mas o que eu acho que pode ter aborrecido o Filipe é o Flamengo se colocou numa posição difícil no jogo, embora tenha empatado depois, porque tomou um bote numa saída de jogo que virou um gol. E o Filipe coloca o time dele em campo, na maioria das vezes, contra a maioria dos adversários, independentemente da circunstância, para ser protagonista com a bola, para atrair adversário. Então, um time que marca o Flamengo alto está correndo um risco muito grande, porque isso é o que o Flamengo quer. O Flamengo não se importa com esse tipo de abordagem defensiva. Isso significa que o campo é muito grande e haverá espaço para, então, uma vez ultrapassadas as primeiras linhas, o Flamengo jogar. Jogar com elaboração, jogar com transição e velocidade. O Flamengo tem jogadores para fazer tudo isso. Então, quando o Flamengo não é marcado da maneira como foi hoje, o Flamengo atrai equipes para perto da sua área. Isso mostra confiança na saída da bola. E hoje a saída da bola não só foi ruim, e ela pode ser ruim e não dar em nada, como ela gerou um gol e poderia ter gerado outros. Sim. É verdade, o De Arrascaeta empatou com um belo gol. O Flamengo poderia ter feito outro, ou outros não fez. Mas esse tipo de falha, embora seja algo do futebol, né? O último clássico Barcelona e Real Madrid, na final da Copa do Rei, o Luka Modric, que eu acho que é um cara que jamais errou um passe, deu uma assistência para o gol do Barcelona. Sim. A falha é dele ou o jogador que deveria ter se posicionado de uma forma melhor para receber a bola? É um passe errado, não importa. Acontece. Ano passado, na semifinal da Champions League, o Neuer largou uma bola. Depois de uma partida épica do próprio Neuer, e aconteceu. Bom, vitória do Cruzeiro, 2-1 para cima do Flamengo, o Cruzeiro no G4 a 3 pontos do líder. E quem é o líder do campeonato, hein? A força está com quem? Com o Palmeiras,